Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A aparição às santas mulheres. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá me verão. A astúcia dos chefes judaicos. Enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: Dizei que os seus discípulos vieram de noite enquanto dormíeis e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Hilário de Poitiers. Tendo sido exortadas as mulheres pelo anjo, imediatamente o Senhor vai ao seu encontro, para que aquelas que iriam anunciar o ocorrido aos discípulos que estavam na esperança falassem não só pelo que ouviram do anjo, mas pelo que ouviram de Cristo. Por isso é dito: elas partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria. Santo Agostinho. O evangelista diz que saíram do sepulcro, isto é, daquele lugar em forma de jardim que se encontrava diante do sepulcro cavado na pedra. São Jerônimo. Suas almas estavam tomadas de um duplo sentimento, o de temor e o de alegria. O primeiro pela grandeza do milagre, o segundo pelo desejo de que ressuscitasse. E, no entanto, ambos impeliam os passos das mulheres. Por isso segue. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Dirigiam-se, pois, aos apóstolos, para que começasse a se espalhar, por meio deles, a semente da fé. E as que assim buscavam e assim corriam, mereceram que o Salvador, ressuscitado, lhes fosse ao encontro. Por isso segue. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Rábano Mauro. Com isso, dá a conhecer que vai ao encontro de todos aqueles que empreendem o caminho das virtudes para que possam chegar à eterna salvação. São Jerônimo. As primeiras mulheres mereceram ouvir: Alegrai-vos, para que a maldição da mulher Eva fosse nestas mulheres desfeita. São Pedro Crisólogo. O evangelista mostra que nestas mulheres reside evidentemente a figura da Igreja, porque Cristo demonstra sua ressurreição aos seus discípulos, enquanto estavam apavorados. Vindo ao encontro destas, não as aterroriza com seu poder, mas a elas se antecipa com o ardor da caridade. Cristo, portanto, saúda a si mesmo na Igreja, a quem recebeu em seu corpo. Santo Agostinho. Deduzimos que estas mulheres falaram 2 vezes com os anjos no túmulo. A primeira, quando viram um só anjo, do qual falam Mateus e Marcos, e a segunda, quando depois viram 2, como narram Lucas e João. O Senhor também lhes falou 2 vezes, uma naquele local em que Maria o confundiu com o jardineiro, e agora novamente, quando o Senhor vai ao encontro delas no caminho, para confirmá-las pela repetição e reanimá-las do temor. São Pedro Crisólogo.
mas ali não deu a Maria a permissão de tocá-lo. Aqui, ao contrário, permite não só que o toquem, mas inclusive que abracem seus pés. Por isso segue. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Rábano Mauro. Já se disse antes que ressuscitou estando o sepulcro fechado, para ensinar assim que seu corpo, que havia sido sepultado morto, já se tinha feito imortal. Ofereceu agora às mulheres seus pés para que os abraçassem, de modo a fazer saber que tinha verdadeira carne que podia ser tocada pelos mortais. São Pedro Crisólogo. Estas abraçam os pés de Cristo, elas que, sendo figura da Igreja, abraçam e merecem a projeção da pregação evangélica, e assim, com sua fé, detêm as pegadas de seu Salvador, de modo que atingem toda a honra da divindade. Aquela que chora na terra pelo Senhor e procura o morto no sepulcro, como se não soubesse que reinava nos céus como Pai, merecidamente ouviu: não me retenhais. E o fato de a mesma Maria, no momento estabelecida no topo da fé, tocar Cristo a ser tomada por todo o afeto da santidade, mas, depois, derrubada pela fraqueza da carne e pela inconstância feminina, duvidar e não merecer tocar-se o Senhor, não cria dificuldades. Com efeito, aquilo é um símbolo. Isto é próprio do seu sexo. Aquilo é próprio da graça divina. Isto da natureza humana. Porque nós próprios, quando conhecemos as coisas divinas, vivemos para Deus. Mas quando temos gostos pelas coisas humanas, cegamos a nós mesmos. Elas abraçaram seus pés para que soubessem, pela cabeça, que Cristo é homem e que elas estavam aos pés de Cristo, devendo seguir o homem que lhes foi dado, não precedê-lo. As coisas que o anjo dissera, também diz o Senhor. E aquelas que o anjo havia afirmado, Cristo torna ainda mais firmes. Segue. Então Jesus disse: não temais. São Jerônimo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, deve-se observar que quanto mais majestosa é a visão, primeiro o temor é apaziguado, para que, acalmada a alma, se possa ouvir o que é dito. Santo Hilário de Poitiers. Aqui nos é oferecida, ao contrário, a ordem de nossa primeira queda. Uma vez que a morte começou pela mulher, a ela foi concedida a primeira visão e o primeiro anúncio da glória da ressurreição. Por isso o Senhor acrescenta: ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá me verão. São Pedro Crisólogo. Chama de irmãos aqueles a quem fez afins de seu corpo. Chama de irmãos os que o bondoso herdeiro estabeleceu como seus cordeiros, e chama de irmãos aqueles a quem adotou para serem filhos do Pai. Santo Agostinho. Pelo fato de o Senhor não se revelar onde primeiro apareceu, mas dar a saber, tanto por si quanto pelo anjo, que deveria ser visto na Galiléia, onde depois foi efetivamente visto, faz com que todo fiel esteja atento para buscar compreender por qual mistério esta fala deve ser compreendida. Galiléia, com efeito, traduz-se como migração ou revelação. No primeiro sentido, significando migração, que outra coisa se deve entender senão que a graça de Cristo haveria de migrar do povo de Israel para os gentios, os quais jamais acreditariam no Evangelho pregado pelos apóstolos se o próprio Senhor não lhes tivesse preparado um caminho para o coração dos homens. E com isto se entendem as palavras: e eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Já quando acrescenta: lá o vereis, assim se compreende: encontrareis seus membros, lá reconhecereis seu corpo vivo naqueles que vos receberem. Por outro lado, como Galiléia se traduz também como revelação, não se deve compreender que lá o vereis, na forma de servo, mas naquela em que é igual ao Pai. Esta revelação será como a verdadeira Galiléia, quando formos semelhantes a Ele, e o veremos como Ele é. Esta será também a mais feliz migração deste mundo rumo à eternidade. São João Crisóstomo. Dos sinais que apareceram ao redor de Cristo, uns foram comuns a todo o mundo, como as trevas, e outros só foram conhecidos pelos soldados que guardavam o sepulcro, como a maravilhosa aparição do anjo e o terremoto, coisas que se fizeram por causa dos soldados para que ficassem estupefatos e fossem eles mesmos testemunhas da verdade. Com efeito, brilha mais a verdade divulgada por seus adversários,
fato que ocorreu aqui. Por isso é dito: enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Rábano Mauro. A qualidade da alma simples e a ignorante rusticidade dos homens frequentemente manifestam, sem fraude, a verdade das coisas tal como é. Mas, ao contrário, a astuta malignidade luta por recomendar, com palavras verossímeis, a falsidade em lugar da verdade. São Jerônimo. Portanto, os príncipes dos sacerdotes, que deveriam converter-se à penitência e buscar Jesus ressuscitado, persistem na malícia e desviam o dinheiro que havia sido oferecido para o uso do templo com o fim de comprar uma mentira, do mesmo modo como antes entregaram 30 moedas de prata ao traidor. Por isso segue: estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: dizei que os seus discípulos vieram de noite enquanto dormias e o roubaram. São Pedro Crisólogo. Não se contentaram em matar o mestre, senão que se esforçam em aniquilar os discípulos. Assim, transformam eles, em crime dos discípulos, aquilo que é o poder do mestre. Evidentemente, perderam os soldados e os judeus, mas os discípulos tomaram seu mestre, não pelo furto, mas pela fé, pela virtude, não pela fraude, pela santidade, não pelo crime, vivo, não morto. São João Crisóstomo. Como poderiam os discípulos tê-lo roubado sendo pobres, ignorantes e não ousando sequer aparecer em público? Se mesmo vendo Cristo vivo, eles fugiram, como não temeriam tamanha multidão de soldados estando ele morto? Acaso poderiam ter derrubado a porta do sepulcro? Esta era uma pedra grande e que necessitava de muitas mãos para ser removida. E acaso não estava selada? E por que não o roubaram na primeira noite, quando ninguém ainda guardava o sepulcro? Pois foi no sábado quando pediram a guarda a Pilatos. E depois, o que significam aqueles sudários que Pedro viu caídos no solo? Portanto, se quisessem roubá-lo, não teriam roubado o corpo nu, não só para não o injuriar, mas também para não demorar na saída, permitindo que os soldados os detivessem, principalmente porque a mirra estava presa ao corpo e às vestes, e sendo tão pegajosa, não poderiam facilmente separar as vestes do corpo. Portanto, não é persuasivo o que se disse a respeito do roubo. Assim, os que se empenham em dizer isso para obscurecer a ressurreição colaboram para fazê-la brilhar mais. Com efeito, quando dizem que os discípulos o roubaram, confessam que o corpo não está no sepulcro. Que o roubo é falso demonstram tanto a guarda dos soldados quanto o pavor dos discípulos. Remígio de Auxerre. Mas se os guardas adormeceram, como viram roubo? E se não ouviram, como foram testemunhas dele? E por isso não puderam provar o que queriam. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. E para que, por medo do governador, não fossem dissuadidos da mentira, com medo de serem punidos pela negligência, acrescenta: se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e os deixaremos sem complicação. São João Crisóstomo. Vê aqui como todos foram corrompidos. Pilatos foi induzido, o povo judeu foi agitado e os soldados subornados. Por isso segue: eles pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Se o dinheiro teve tanta força sobre Judas a ponto de fazê-lo traidor de seu mestre, não te admires que os soldados sejam vencidos pelo dinheiro. Santo Hilário de Poitiers. Portanto, por dinheiro foram comprados o silêncio da ressurreição e a mentira de um roubo, porque, pela honra deste mundo, recusa-se a glória de Cristo. Rábano Mauro. Do mesmo modo como a culpa de sangue que eles pediam para si e para seus filhos os esmagava com uma pesada carga de pecado, assim também a compra de uma mentira, pela qual denegam a verdade da ressurreição, os constrange com uma culpa perpétua. Pelo que segue, espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. São Pedro Crisólogo. Divulgou-se isso entre os judeus, mas não entre os cristãos,
O que na Judéia o judeu obscureceu com ouro, brilhou em todo o mundo por meio da fé. São Jerônimo. Todos aqueles que abusam daquilo que é doado para as necessidades da igreja, dedicando-o para outros usos a fim de satisfazer sua própria vontade, são semelhantes aos escribas e aos sacerdotes, que compram a mentira e o sangue do Salvador. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,